Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai responder aqui algumas perguntas que vocês nos enviaram aí nos nossos vídeos aqui do YouTube, na nossa comunidade no Telegram, pelo LinkedIn, no nosso Instagram, enfim, mandaram algumas perguntas, vocês sempre conversam bastante com a gente responde muitas dúvidas da galera no Instagram. Todos os dias nós compartilhamos, conteúdos e respondemos dúvidas lá no Instagram. E hoje a gente separou algumas dessas perguntas para responder aqui no vídeo e mostrando para vocês como que vocês conseguem encontrar também algumas dessas respostas. Normalmente a gente não tem esse espaço, de explicar a fonte daquele conhecimento, que com certeza quando a gente fala de ferramentas, a fonte desse conhecimento não pode estar na minha cabeça, A gente tem que se basear sempre em alguma documentação, algum artigo ou algo do tipo. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos responder algumas perguntas relacionadas ao Cypress. Se você está começando agora, está buscando uma oportunidade com automação de testes, o Cypress ele é uma das ferramentas mais utilizadas do universo de automação de testes dentro das ferramentas que são usadas com a linguagem JavaScript. A gente tem inúmeras ferramentas hoje disponíveis no mercado, cada ferramenta tem uma finalidade específica, A gente tem ferramentas para diferentes tipos de testes, tanto funcionais quanto não funcionais, e dentro de cada ferramenta que a gente escolhe, a gente tem ferramentas para diferentes plataformas. Então, a gente tem ferramentas ali para testes de aplicações mobile, ferramentas para testes de aplicações web, ferramentas para testes de APIs, e a gente tem até variações de ferramentas, Por exemplo, a gente tem ferramentas para testes de APIs SOAP, APIs REST, APIs GraphQL. Então, ferramentas, hoje em dia, é o que a gente mais tem. E o Cypress, ele é uma das ferramentas mais utilizadas para testes de aplicações web, Tanto pela sua facilidade de uso, quanto pela sua excelente documentação e facilidade, de compreensão. O Cypress é uma ferramenta de setup muito rápido, A gente consegue em poucos minutos entender a documentação, instalar a ferramenta e já começar a automatizar testes. E para quem quer adicionar testes no projeto e para quem está começando também a estudar, isso é bem interessante, Porque você não perde tanto tempo com setup, com instalação de ferramentas, com entendimento ali, como a gente tem no caso do Selenium, A gente precisa entender sobre o WebDriver, precisa entender sobre alguns outros conceitos, que no caso do Cypress acaba sendo mais rápido, Nem vamos falar aqui se é melhor ou pior, porque isso depende de cada caso, mas em termos de setup, o Cypress acaba sendo bem rápido. Então, se você está começando do zero, nunca ouviu falar sobre Cypress, agora você já tem uma base de o que é o Cypress dentro desse universo aqui de automação de testes. Bom, Samuel, eu não queria só saber o que é o Cypress, eu quero aprender como usar o Cypress na prática, porque você vai falar algumas perguntas aqui, vai responder algumas dúvidas, mas eu ainda nem cheguei nessas dúvidas. Eu quero aprender a usar o Cypress, eu quero aprender a automatizar testes. Então, eu já deixo aqui o convite para você para duas playlists aqui do nosso canal no YouTube. Uma delas é uma playlist voltada para te dar a base de conhecimentos relacionados à automação de testes, que é a nossa playlist Domine a Automação de Testes. Nela, eu te ajudo a entender como aprender o básico de programação, como perder o medo de código, como aprender automação de testes nesse universo cheio de ferramentas, como construir um plano de estudos caso você esteja começando do zero, tudo isso para te ajudar a construir uma base de conhecimentos em automação de testes. E a outra playlist é uma playlist mais prática, onde você vai aprender na prática a utilizar o Cypress para automatizar testes para uma aplicação web. Então, a playlist Domine automação de testes e a playlist Cypress na prática. Duas playlists para você, depois desse vídeo aqui,
já conseguir aí avançar nos seus estudos de automação de testes e dar mais um passo aí rumo a conquistar a sua oportunidade com automação de testes como QA. Bom, hoje eu separei aqui algumas perguntas sobre Cypress. Se você tiver outras perguntas, já pode deixar aqui nos comentários que a gente depois pode fazer uma segunda edição desse vídeo respondendo mais algumas perguntas. Aqui nessas perguntas, eu organizei elas, né, em ordem de envio lá, tá? Então, uma pergunta não tem relação diretamente com a outra, pode ser que isso aconteça, mas a ideia é justamente ajudar vocês. Então, a galera que foi mandando pergunta, eu separei aqui para responder. E a primeira pergunta que a galera mandou foi a seguinte: como melhorar a qualidade dos vídeos que o Cypress gera? Então vamos lá. O Cypress, ele é uma ferramenta para testes de aplicações web. Vou tirar aqui a pergunta. E quando a gente está desenvolvendo ali os nossos testes, uma das funcionalidades que o Cypress tem é de gerar um vídeo da execução do seu teste. Então, você está lá, você está desenvolvendo os testes regressivos, por exemplo, para uma funcionalidade, e dentro dessa funcionalidade, ou dentro do fluxo ali de testes que você tem um processo, por exemplo, de geração de evidências. Ou, digamos que você tenha um processo aí dentro da sua equipe de review do produto sendo utilizado depois que ele é finalizado durante a sprint, né? Então, algumas equipes adotam essa prática. Chega no final de uma sprint, aí reúne-se, né, ali as pessoas interessadas no projeto e é feito uma demonstração da aplicação sendo utilizada. Para esses dois cenários, tanto para evidenciar os testes, né, o comportamento da aplicação durante os testes, quanto no cenário onde você quer preparar um material para uma review da aplicação, rodando mesmo, você pode utilizar o Cypress. O Cypress, né, claro, você pode usar essa funcionalidade do Cypress, né? Não vai aí, caso você queira, não tenha nada de automação de teste no seu projeto, você precise só gravar um vídeo da aplicação, você tem outras ferramentas específicas de gravação de vídeo. Mas o Cypress tem essa funcionalidade de gravar vídeos da execução de teste. Como que funciona? Por padrão, quando você instala o Cypress e manda executar um teste, ele já vai ali, ao final do teste, em modo headless, ele já vai gerar um vídeo para cada execução de testes que você fizer. Então, quando você gerar esse vídeo, você vai olhar ali no seu esquema de arquivos, esquema de passos, você vai ver que tem vários vídeos gravados para você poder conferir ali o resultado da sua execução de testes. E essa pergunta aqui, que é a seguinte, né? Como melhorar a qualidade dos vídeos que o Cypress gera? Por que ela foi feita, né? Imagino que é o seguinte, essa pessoa provavelmente está usando ali o Cypress, está conferindo os vídeos gerados pelo Cypress, e o que que pega, né? O Cypress, ele captura as informações de tela, a imagem da tela, usando uma biblioteca, e depois que ele captura essas informações de tela, ele faz uma compressão desse arquivo de vídeo, porque, né, como vocês devem imaginar, ou na verdade, caso não tenha imaginado, né, quando a gente grava um vídeo, né, você pode fazer o teste com o seu celular, né? Quando você grava um vídeo no celular, ele fica com um tamanho relativamente grande. Só que para tornar prático e para não consumir tanta memória com processamento de vídeo ali dentro do seu projeto, imagina, né? Você tem uma suite lá com 50 testes e cada teste desse gerando alguns vídeos. Imagina se não houvesse essa compressão ali por parte dos vídeos. Ia ficar gigante, né? Ia gerar dezenas aí de gigas de vídeo, de conteúdo em vídeo a cada execução de teste. Então, o que o Cypress faz? Né? Ele comprime esses vídeos para tornar o tamanho do arquivo menor. Né? Assim, a experiência ali de gerar o vídeo e conseguir utilizar isso, tipo, enviar para alguém ou só dar aquela conferida no vídeo, acaba ficando mais agradável. Mas, em alguns cenários, em alguns casos, né, às vezes a gente quer um vídeo com menos compressão, né? Porque nessa compressão ele, obviamente, processa o conteúdo do vídeo, diminuindo a qualidade
para conseguir também diminuir o tamanho do arquivo. Ou seja, quando a gente quer menos compressão, a gente vai aumentar a qualidade do vídeo e, ao mesmo tempo, vai aumentar o tamanho do arquivo. Bom, Samuel, já entendi como é que funciona a parte de geração de vídeos, a parte de compressão de vídeos ali por parte do Cypress. Agora eu quero saber o seguinte: como que eu melhoro a qualidade dos vídeos que o Cypress gera? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela direto, onde vocês conseguem conferir essa informação. Vamos aqui para a minha tela. Então, vou abrir aqui a documentação do Cypress Docs. E aqui, vamos em Configuration. Vamos vir aqui em API. Vou pegar aqui Cypress API. Config. E se a gente tem os argumentos aqui. Cypress Configuration. Acho que aqui a gente já tem as opções. Ó, aqui dentro de Guides, References, estava aqui até na página inicial mesmo. Guides, References, Configuration. A gente vai ter aqui dentro do arquivo de configuração todas as opções que a gente pode utilizar. Então, se você vier aqui em Options, você vai ver que tem várias opções aqui, né? Como lidar com certificados, variáveis de ambiente, a quantidade de testes armazenados em memória, né? Não tests kept in memory. E uma dessas informações é a parte de vídeo. Então, olha só, a gente tem aqui algumas configurações dedicadas só para parte de vídeos. Então, ó, por exemplo, a gente tem uma option aqui, que é a Crash Assets Before Runs. O que significa? Ele está dizendo que o Cypress vai apagar, né, vai mandar para o lixo, né, o trash aqui, vai mandar para o lixo, antes de cada execução de teste, tudo que tiver dentro das pastas de download, screenshots e video folders, né, que é a pasta de vídeos. Então, quando você manda aqui o trash asset before runs, o Cypress vai apagar isso antes de cada execução, para não ficar nada duplicado ali quando você executa um teste. E a gente tem outras opções aqui, né? E uma delas, olha só, é a que a gente queria, né? Que é a parte de Video Compression. O padrão aqui é 32. Aí o que ele explica aqui? A qualidade, a configuração de qualidade do vídeo depende do fator ali de compressão. O valor pode ser falso, né? Aí você desabilita a compressão completamente, vai ficar o vídeo original que foi gravado, para desabilitar a compressão, ou pode ser um valor entre 0 e 51, onde um valor menor, né, significa uma maior qualidade. Ou seja, entre 0 e 51, ele deixa ali na metade praticamente, né, a compressão como valor padrão, e você pode desabilitar essa compressão, que vai ficar ali na qualidade máxima que o Cypress pode gerar o vídeo, ou você pode colocar um valor entre 0 e 51, sendo que quanto mais próximo de 0, menor a compressão que você vai estar fazendo e maior vai ser a qualidade do seu vídeo. Porém, isso também traz a consequência de que o tamanho do arquivo vai ficar maior. A mesma coisa serve se você quiser, por exemplo, só um vídeo só para, sei lá, conferir uma execução de teste, mas você não precisa do vídeo com uma qualidade tão alta, você pode aumentar a compressão até 51, vai ficar um tamanho bem pequeno, né? Com um alto valor ali de compressão, mas vai ficar um arquivo bem pequeno, certo? Então, como aumentar a qualidade dos vídeos gerados com Cypress, lidando com a compressão, com a configuração de compressão dos vídeos gerados durante a execução de testes. Você pode fazer isso através das configs do Cypress. A gente tem várias configurações disponíveis. Uma delas é relacionada algumas delas, né, são configurações relacionadas a vídeos.
a gente tem ali algumas options e uma delas é a de compressão do vídeo, onde você pode desabilitar a compressão ou passar um valor de quanto de compressão você quer, sendo 0 o menor valor de compressão, 51 o maior valor de compressão que você pode passar. Beleza? Bora para a nossa segunda pergunta, então. A segunda pergunta é a seguinte: como gerar um relatório em HTML com o Cypress? Aqui é bem interessante também e a gente pode utilizar um pouco do que a gente acabou de ver aqui de informações. Nem vou fechar a documentação, inclusive. Quando a gente executa um teste, né, ou melhor, quando a gente cria um projeto e executa um teste usando o Cypress, o que ele vai fazer? Né? Por padrão, quando você cria o projeto ali do zero, tá? Ele vai jogar ali no console de onde você está executando, por exemplo, se você estiver executando na sua máquina, através do Cypress Run, né, que é a execução em modo headless, ele vai jogar no console as informações do teste. Então, por exemplo, quantos testes passaram, quantos testes falharam, os vídeos, né, que estão sendo gerados, onde que esses vídeos estão sendo salvos. Quando um teste falha, ele mostra ali no log, né, o motivo dessa falha. Mas essas informações, via de regra, né, o padrão é que elas fiquem somente ali no console. Mas tem alguns casos, alguns cenários onde a gente precisa, por exemplo, de um relatório para compartilhar com o time, né, para mandar para alguém conferir, por exemplo, a execução dos testes ou para ter como um relatório algo mais visual do que um console, né? E aí tem algumas formas que a gente pode fazer isso. Uma delas, muito comum, é utilizar algum serviço, né, ou alguma biblioteca que permita que a gente gere esses resultados em uma página web, que a gente visualize os resultados em uma página web. Então, por exemplo, depois que você executou ali os seus testes, vão ter os testes que passaram, os testes que falharam e os motivos ali do porquê que cada teste passou ou falhou. E aí, para você não ter que dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, em tudo que foi gerado ali de log, você vai fazer o quê? Você vai pegar essas informações que foram geradas e vai colocar isso em um lugar mais amigável, que é uma página web. Essa página web, normalmente, ela é gerada usando alguma ferramenta para gerar relatórios em HTML. O que essas ferramentas vão fazer? Elas vão pegar essas informações, né? Não é o que está ali no console, eu já vou explicar para vocês qual é essa informação. Elas vão pegar essas informações e vão transformar essas informações, vão usar essas informações aqui para gerar uma página em HTML para que você consiga abrir essa página aí no seu navegador e visualizar os resultados. A gente tem duas ferramentas muito populares para gerar esse tipo de relatório. A primeira delas é o Whaler Reports. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde a gente explica e mostra do passo a passo, do zero, desde a instalação do Whaler Reports até a geração do relatório, como você gera um relatório em HTML usando o Cypress. Então, uma é o Whaler Reports. A segunda é uma das mais populares também, que é o Mocha Always On. O Cypress, né, por ter o Mocha como uma das suas bases, tudo que é gerado de saída dos testes, né, o formato de saída dos testes, a gente consegue colocar em um formato que o relatório HTML do Mocha, que é o Mocha Wilson, consiga entender. Então a gente tem pelo menos duas alternativas aí de relatórios em HTML que a gente pode utilizar com o Cypress. O Whaler Reports e o Mocha Wilson. O Whaler Reports, vou mostrar para vocês aqui. Se vocês pesquisarem por Whaler Report, vão cair em uma documentação aqui bem completa da biblioteca, onde mostra aqui praticamente tudo, né? Você pode ver aqui, por exemplo, como instalar, aqui em Get Started, vai mostrar aqui como você instala a linha de comando do Whaler, né? Que aí são os comandos que você vai utilizar, por exemplo, para gerar um relatório, para gerar os arquivos no formato do relatório que você quer.
Então, você pode utilizar aqui essa documentação do Whaler para configurar o Whaler na sua máquina e depois você pode utilizar o Euler Cypress, Euler Cypress plugin, que é esse aqui, ó, /shellx Cypress Euler plugin, que é a mesma biblioteca, ela é bem utilizada, ó, tem aqui cerca de 30 mil downloads semanais, weekly, e é essa biblioteca aqui que a gente mostra como utilizar e gerar um relatório aqui em um outro vídeo, né, aqui dentro do canal. Então, se você está buscando aí um relatório em HTML para colocar no seu projeto, uma das alternativas é o Whaler. Você pode usar essa documentação aqui e, se quiser acompanhar, pode acompanhar o vídeo usando, acompanhando as duas coisas, né? Olhando o vídeo como faz, mas sempre com as documentações de apoio, caso tenha algum erro, ou caso você não entenda alguma parte, você pode sempre vir aqui na documentação e entender com mais detalhes como utilizar cada parte e o porquê de cada coisa. Legal. Então, duas alternativas, Euler Reports e Mocha OSM. Bora para a nossa próxima pergunta. Terceira pergunta. Cypress 10 foi lançado. Devo atualizar o projeto? Essa é bem interessante. E para a galera que está acompanhando e que acompanha aí o Cypress ou que usa o Cypress no seu dia a dia, com certeza já teve essa dúvida também. O que acontece? O Cypress, ele é uma ferramenta, né, que tem versões. Então, lá, quando o Cypress foi criado, foi lançado lá com a sua versão, sei lá, 0.0.1, por exemplo. E aí, para cada atualização, cada correção, né, que é adicionada na ferramenta, para cada nova funcionalidade que é adicionada, eles lançam uma nova versão. E aí, dentro dessa parte de gestão de versões, a gente tem um conceito muito importante dentro de gerenciamento de versões, que é o conceito de breaking change, ou seja, uma mudança que quebra ou que tem uma mudança, né, muito grande em relação à versão anterior. Né? Quando acontece isso, né, de uma versão deixar de ser compatível com a anterior, a gente chama de breaking change. E a versão do Cypress 10, ela é um exemplo de versão que foi lançada como breaking change. Dentro dessa nova versão, a gente tem mudanças de interface, tem mudanças em como as configurações são aplicadas ali dentro do Cypress, né? Antes era um arquivo JSON, agora é um arquivo JavaScript, e tem uma nova UI totalmente nova, assim, tanto para a parte de testes end-to-end, quanto para a parte de testes de componente, que nessa versão também passou a ser considerada como beta, né, a funcionalidade de teste de componentes dentro do Cypress. Bom, tivemos uma breaking change. O que isso acaba ocasionando? A primeira coisa que isso traz de impacto é que para a galera que está, por exemplo, começando a estudar sobre Cypress, às vezes através de algum curso ou através de algum vídeo, o que vai acontecer com essa galera é o seguinte: a galera vai rodar lá um comando de instalação do Cypress e a interface que vai aparecer para essa galera é totalmente diferente, né? Porque a gente teve uma mudança aqui de interface no Cypress 10, totalmente diferente do que a galera vai ver nas versões anteriores. Então, se tem um curso lá com o Cypress na versão 5, 6, 7, 8, 9, vai estar diferente do que você está instalando agora. Esse é um primeiro problema. O segundo é, por exemplo, se você já usa o Cypress aí no seu projeto, né? Se você usa o Cypress no seu projeto e você não fixou uma versão, quando ele atualizar automaticamente, se ele atualizar automaticamente aí em um CI, por exemplo, em uma integração contínua, com toda certeza vai acabar quebrando alguns dos seus testes, porque o seu projeto ainda não está preparado para receber a versão 10, porque tem algumas mudanças
muito grandes na própria API da ferramenta, que é a parte de configurações. Então, esse é um outro impacto que possivelmente você vai ter. Então, ó, aulas, segundo, projeto, e um terceiro também relacionado a projetos é a questão de plugins. O Cypress, ele tem algumas extensões que a gente pode utilizar e que, quando saem essas versões com breaking change, é comum, muito comum, que boa parte desses plugins não acompanhem essas atualizações das versões. E aí, o que acontece é que esses plugins comecem a quebrar. E às vezes são plugins que são, tipo, base de um projeto, né? Às vezes, sei lá, tem plugins para teste de regressão visual, tem plugins para adicionar o Cucumber no Cypress, tem plugins para várias coisas ali dentro da série de extensões do Cypress. E se um plugin desses não consegue acompanhar a versão, isso meio que trava o seu avanço para a versão, né? Porque se você avança para a versão 10, mas o plugin não está compatível, você vai ter que desinstalar aquele plugin e, na maioria das vezes, isso não é o que você quer, porque você precisa desse plugin. Então, dado esse contexto, né, respondendo a pergunta de Cypress 10 foi lançado, devo atualizar o projeto? Qual que é a minha sugestão para você que está começando aí a utilizar o Cypress ou que já usa o Cypress no seu dia a dia? Primeira sugestão, se você está fazendo um curso e esse curso usa uma versão diferente do Cypress 10, você pode instalar a mesma versão que está sendo utilizada no curso. Para isso, é claro, você vai precisar saber qual que é a versão usada no curso. Daí você pode perguntar para o instrutor, pode olhar no código-fonte do curso, se ele for publicado, né? Pode olhar no código-fonte qual a versão que está sendo utilizada ou tentar pescar ali alguma informação do curso. Por quê? Usando a mesma versão do curso, você tem a garantia de que você vai ter um caminho muito parecido com o que está sendo seguido no curso, né? Quando a gente tem versões muito diferentes, é comum de que o instrutor está fazendo um passo, aí você vai tentar fazer aquele passo e não consegue porque está diferente, né? Então, a primeira dica para você que está estudando é instale a mesma versão que está sendo utilizada no curso. No Node, né, com o gerenciador de pacotes do Node, você pode fazer isso usando um comando chamado npm install, passa o nome da biblioteca e o arroba com a versão. Então vai ficar mais ou menos assim, npm install -d para instalar como dependência de desenvolvimento, Cypress arroba e o número da versão. Por exemplo, Cypress arroba 7.0.0, Cypress arroba 9.0.0. Aí você pode pegar uma versão anterior a 10 ou a mesma versão que está sendo utilizada no curso. Essa é a sugestão número 1 para você que está fazendo um curso e que viu agora que teve a atualização do Cypress 10. A segunda é relacionada a uso em projetos. Então, se você não fixou uma versão ainda aí no seu arquivo de gerenciamento de pacotes, faça isso, né? Desinstale o Cypress e instale ele com uma versão específica e fixe essa versão ali no seu arquivo de gerenciamento de pacotes. Em projetos do Node, a gente tem um arquivo dedicado para isso, que é o package.json. Lá ficam todas as informações de pacote. O que você vai fazer é ir lá no seu package.json e fixar uma versão, para evitar que o projeto seja atualizado automaticamente para uma versão do Cypress mais recente, trazendo quebras aí para o seu projeto. E a terceira e última dica, também relacionada a projetos, é: se você tem plugins aí no seu projeto, e esses plugins são bem importantes aí para o que você está desenvolvendo de testes, e esses plugins ainda não estão compatíveis com a nova versão do Cypress, não atualize a sua versão para o Cypress 10 até que esses plugins tenham compatibilidade. Ou aguarde, espere um tempo, né, até esses plugins terem compatibilidade para conseguir fazer a migração. Tá? Isso é um ponto bem importante, né? Porque às vezes a galera, quando sai uma versão, a gente sempre fica bem ansioso para testar essas versões e ver ela funcionando, mas mais importante do que atualizar a versão é não ter dor de cabeça ali na manutenção dos testes que a gente está fazendo no projeto. Então, uma das formas de fazer isso, claro, é
esperando, né, a versão estabilizar, os plugins que a gente usa, a gente esperar também eles ter compatibilidade total com a nova versão, para aí sim a gente atualizar. E um último fator, um fator extra aqui, que eu até acabei não citando, é que quando a gente tem versões novas, independente se é uma breaking change ou não, é recomendável, isso eu adoto como prática nos projetos que eu atuo, de esperar alguns dias e acompanhar essas novas versões estabilizarem, né? Porque o que acontece? O Cypress ele só tem dois tipos de versão, né? É a versão que não está publicada e a versão que está publicada. É diferente, por exemplo, do Node, onde a gente tem as versões que estão em desenvolvimento, a versão estável e a versão latest, que é a última, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de versionamento, eles sempre recomendam que a gente instale a versão estável e não a última. Né? A gente pode instalar a última, mas já instala sabendo que pode ter algum problema. Como o Cypress não tem essa divisão, né, entre estável e última versão liberada, quando eles liberam uma nova versão, a probabilidade de saírem novos pacotes com correções é muito alta, né? Inclusive na versão 10, quando eles liberaram, 2, 3 dias depois já tinha saído uns 3 pacotes de correções, né? Então, para quem instalou o Cypress 10 logo de cara, com certeza encontrou ali alguns probleminhas, né? E que vão ser corrigidos ao longo do tempo. Dificilmente são problemas muito graves, né? Mas, via de regra, também para evitar aí que você tenha dor de cabeça aí de manutenção ou para reduzir o risco de manutenção por algum ajuste que precisa ser feito ainda na versão até ela estabilizar, é recomendável que você espere alguns dias ou que você acompanhe, por exemplo, no GitHub. O Cypress é uma ferramenta open source, né? Então você pode entrar lá no GitHub, olhar as issues, né? As inconsistências que estão em aberto lá e ver se alguma delas impacta aí no seu projeto. Se impacta, você espera até que essa issue, né, que essa inconsistência seja sanada antes de atualizar. Quando for sanada, aí sim você atualiza. Tá bom? Bom, esse foi o Agilize Responde de hoje, dedicado aqui com algumas perguntas sobre Cypress. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das respostas que a gente deu hoje. A gente buscou menos perguntas, mas respostas mais completas. Assim, vocês conseguem entender de uma forma super completa, né? Como melhorar a qualidade dos vídeos do Cypress. Não só chegar aqui e dizer, olha, muda essa configuração. Não. Falamos aqui sobre processo de compressão, falamos como você encontra isso dentro de uma documentação e aí chegamos na resposta. Falamos sobre relatório, falamos aqui do porquê usar um relatório HTML ou não, né? Às vezes você está num contexto que não precisa de um relatório HTML e também dissemos para você, caso você precise usar um relatório HTML, quais as possibilidades que você tem e onde você encontra essas informações. E por último, Cypress 10, que aqui serviu como uma base para a gente falar também sobre lançamentos de novas versões de qualquer ferramenta ou biblioteca que você use no seu projeto. As práticas que a gente falou aqui e os problemas também são comuns para qualquer versão que é liberada em ferramentas que a gente usa no nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado do Agilize Responde de hoje. Se você tem outras dúvidas relacionadas à carreira, automação, programação, oportunidades ou portfólio, pode deixar aqui nos comentários que nas próximas edições do Agilize Responde eu vou vir aqui e vou responder para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!